Pois bem, se vocês me acompanharam até aqui, eu tenho algo a acrescentar. Algo bastante novo, diga-se de passagem. Nessa história, nessa concepção minha do gnosticismo, focando os 2 primeiros séculos, eu tenho que resgatar, então, nessa concepção, a tradição mística judaica, que se mesclará com aquilo que eu chamo de pseudo-cristianismo, que vai redundar no século I e no século II e no século III, com uma expressão de um pensamento que hoje reconhecemos como gnóstico. Mas os gnósticos, eles se inspiraram em coisas muito mais antigas. Quando eu falo em coisas mais antigas, eu tenho que falar em coisas que não são judaicas. Portanto, eu não preciso voltar à Índia nem à China, eu não preciso voltar ao Egito, o antigo, basta eu voltar à Babilônia. Basta eu voltar na época do cativeiro da Babilônia, depois de 586 a.C., quando Jerusalém é tomada, o templo destruído por Nabucodonosor II. Esse período do cativeiro vai fazer com que profetas, aspas, profetas, cronistas, escritores intelectuais judeus de Jerusalém entrem em contato com a cultura religiosa do Oriente, da Babilônia. E ali, como se sabe, eles vão ter a ideia do Gênesis, eles vão escrever a partir daquele momento a criação do mundo segundo a visão judaica. O Gênesis começa ali. E o que eles conhecem? Eles conhecem Enoque, eles conhecem a lenda de Enmendurana. Na verdade, Enmendurana, o sumeriano, não Enoque. Enoque é o nome bíblico, judaico dessa história. É o paralelo, é a mesma coisa que o Enmendurana. Esse Enmendurana, que a gente conhece através de Enoque, muito pobremente explicado no Gênesis, mas mais tarde, quando se descobre os manuscritos do Mar Morto, a gente tem mais informação sobre Enoque. Tem o livro primeiro, o livro segundo e o livro terceiro de Enoque. Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, só quero chamar a atenção que Enoque é aquele sujeito que conhece Deus e aprende o que é o conhecimento e a imortalidade. Isso era Enmendurana, isso é Enoque. Existe, portanto, uma divindade que patrocina isso para Enoque. Vamos chamar daqui para frente, eu vou chamar de Enoque. Enoque conhece o conhecimento, um conhecimento dado pela divindade, que no caso bíblico é a Yahweh, Javé. Então esse conhecimento vai se traduzir, quando a gente está lendo Gênesis, quando a gente está lendo a compilação final, o produto final de várias edições daquilo que a gente chama os livros do Gênesis, nós vamos ver uma divindade que destrói a humanidade, que tem uma maldade infinita de destruir a humanidade. E essa divindade, lá pelas tantas, arrepende-se da sua maldade, volta atrás. Essa segunda divindade que volta atrás, lá na origem, não era alguém que se arrependeu, era alguém diferente, era uma divindade diferente, era uma duplicidade de deuses. Tanto que a Bíblia, no Gênesis, aparece Elohim. Esse plural de divindades, esse El plural, mais de um, produz o bem e o mal. É aqui que fica consagrado dentro do misticismo judaico a ideia do bem e do mal, que, aliás, já estava presente em outras culturas mais antigas do que os judeus de Jerusalém. Por exemplo, poderia citar a religião persa, o zoroastrismo. Eu poderia ir mais longe ainda e buscar demônios hindus, mas eu não vou fazer isso. Eu só quero que você saiba que a ideia de um Deus que faz oposição a si mesmo, não faltaria muito tempo alguém identificar isso com uma divindade má e uma divindade boa. Essa dualidade divina é muito gnóstica quando a gente está no segundo século, no terceiro século da era cristã. Antes não, antes era uma tradição que já vinha da Suméria, já tinha 2000 anos antes de qualquer texto judaico, qualquer texto judeu, antes da existência de israelitas, inclusive, não apenas de judeus. Então, a visão gnóstica que eu disse, quando eu falei antes, aquela memória, é essa memória que eu estou falando.
É a memória muito antiga, uma memória remota, que nos faz pensar que eles tinham uma certa razão em desconfiar desse Javé destruidor, destruidor de gente, assassino de povos. Eles tinham uma certa desconfiança disso. Quando chega a vez de Jesus, aí a concepção gnóstica se idealiza mais ainda. E eles veem em Jesus um centro de luz divino, que é pura bondade. Aliás, como ficou assim plasmado nos textos escritos, como os romanos gostariam. A receita romana era de criar um Deus bondoso. A receita romana, na verdade, é a ideia da pacificação. Eles estavam cansados de enfrentar judeus belicosos e assassinos, com zelotas, com sicários, com iscariotas. Sicário e iscariota é a mesma coisa. Com aquela faquinha que matava soldados das legiões romanas, depois mataram frações inteiras das legiões romanas. Houve um massacre de romanos, como eu disse antes, que obtiveram a resposta bastante exagerada deles, que eles destruíram tudo. Os judeus pediram, os judeus belicosos pediram. Os essênios não são essas florzinhas que ficou na cabeça de muita gente. Não, eles queriam um Messias guerreiro, um Messias que viesse para bater nos romanos. Mas aí, com a derrota e o discurso cristão criado por Roma, cria a figura do pacifista, aquele que dá a outra face para bater, aquele que diz que é de César, que Deus é de Deus. Repare, aquele que diz assim, eu trabalharei uma milha a mais. Isto é, todos os indicativos dos textos evangélicos são apologia de Roma, apologia do pacifismo romano, a Pax Romana, que agora continuava, agora que ficou para trás a dinastia Cláudio-Júlia, agora tem uma nova dinastia, Flaviana, ali muda de figura. Durante 30 anos, até o final do século, exatamente, vai durar essa concepção, e é o tempo exato da criação dos evangelhos. Aí começa a criação literária poética em laboratórios romanos, em oficinas romanas, em scriptorium romanos. É lá que começa a criação dos textos. Os textos que vão criar as personagens que nós identificamos como evangelistas, como Paulo e como Jesus. E mais adiante, isso tudo vai se amalgamar, vai se misturar, e com o tempo esse pensamento vai ganhar curso. Ligue o desconfiômetro quando a gente lembra de Filo da Alexandria. O que Filo tem mesmo a dizer sobre Jesus? Ele viveu a época de Jesus, teria vivido na época de Jesus. Não existia Jesus nenhum para Filo dar opinião, por isso que ele é zero. O maior pensador do mundo naquele tempo, Filo de Alexandria, não tem nada a dizer sobre Jesus. Mas absolutamente nada. Aliás, a ligação de Filo com os romanos é quando uma delegação de Filo vai a Roma pedir para o Calígula para não botar estátuas de Júpiter entre os judeus, que aquilo iria pegar mal. O Calígula acho que não ia dar bola para o Filo, mas acabou sendo assassinado antes, ficou por isso mesmo. E os outros também não tentaram essa heresia de colocar uma estátua romana de Júpiter ou qualquer outro deus romano na terra conquistada. Os romanos tiveram o bom senso de desistir dessa ideia estúpida, que isso seria só vilipendiar os fariseus, os sumos sacerdotes, e em suma, aqueles reizinhos bondosos, bastante honestos, que Roma sustentava como assim, marionetes, como joguetes nas mãos deles, para governar o povo, os Herodes da vida, como a gente chama. Então essa terceira maneira de interpretar os gnósticos como uma visão que vai a 3 mil anos antes, isso não está nos textos. Tem muita gente falando, eu gosto dos trabalhos da professora Elaine Pagels. Elaine Pagels, ela teve a oportunidade a pessoa que talvez mais entenda sobre gnosticismo no mundo é ela. Pois bem, ela acredita no Paulo gnóstico. Ela acredita nas interpretações de Valentinos, que Valentinos teria um contato com Paulo através de um discípulo, né? Marcion, o nome dele, né? Então, o Teudas também é um outro nome que há um link entre
o Paulo, mas esse Paulo, como é uma ficção, o Valentinos também está dentro de um textão muito suspeito. Não é por acaso que Valentinos é cogitado para ser papa. O rapaz, Valentinos, o gnóstico, papa. Pois é, essa é a linha de sucessão. Como Pedro também nunca existiu, o que é que nós temos? É Lino, Silvestre, e depois seria a vez do Valentinos. Mas houve um primeiro, o Clemente Flávios, da família Flávia. Essa família produziu os primeiros mártires. Eram romanos. São romanos cristianizados ideologicamente. Essa configuração feita em Roma, lá nos jardins confortáveis de Roma, por Flávio Josefo, Berenice, Tito, seu pai Vespasiano, seu irmão Domiciano, que não eram idiotas, eram intelectuais muito bem ilustrados, diga-se de passagem, e que não gostavam de Nero, Eles chegam a criar Tácitos, o senador, o escritor, o historiador Tácitos, que inventa aquela besteira de Nero botando fogo em cristão. Aquilo ali é invenção de Tácito, essa invenção durou 200, 300 anos. A verdadeira igreja, ela gostava, adorava isso. Eusébio está nessa parada aí, Tertuliano está nessa parada aí. Não se esqueça que Roma não permitia nenhum texto que não fosse escrito em grego. Até Tertuliano escreveu o primeiro texto em latim, já estamos lá na segunda metade do segundo século. Então, o domínio romano, do ano 60 até o ano 160, são 100 anos de domínio romano, só então que aparece uma certa latinização. E daí em diante a gente pode reconhecer figuras de bispos, a gente pode reconhecer uma espécie de igreja em Roma, porque aquela igreja de Jerusalém era uma ficção, ela nunca existiu. E muito menos de Paulo. Nunca houve igrejas de Paulo. Nunca houve Paulo, na verdade. Então a minha concepção de gnóstico, que eu gostaria de encerrar, é a seguinte. Gnósticos vale para os 2 primeiros séculos, um pouquinho do 3º século, e deu. Ele tem raízes místicas judaicas, as quais, por sua vez, têm raízes muito mais antigas que remontam à Babilônia, remontam a textos sumerianos. O Antigo Testamento é oriundo de um texto sumeriano, que eu não vou entrar em detalhes aqui, em outra oportunidade talvez eu pudesse falar melhor. E gnosticismo do século XIX, XX e XXI é pura perda de tempo. É puro Eric Wegelin e seus epígonos muito mal informados. Obrigado.